Segura a pilha de livros porque a leitura voltou! Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Quanto tempo, né? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo aqui pro canal, tem umas 2 semanas mais ou menos. A vida andou meio corrida, mas estou de volta para conversar com vocês sobre algumas das minhas leituras desses últimos 2 meses, eu acredito. E gente, deixa eu falar que tem muita coisa boa. Tem com certeza vários candidatos a melhor livro do ano, aos melhores livros do ano. Eu disse algumas vezes já e, gente, eu vou repetir, esse ano tá muito difícil. Eu li muita coisa boa, então eu não faço a menor ideia de como vai ficar o meu top 10 e já estou, assim, prevendo que eu vou quebrar muito a cabeça. Porque tem muitas leituras incríveis que eu fiz, eu dei muita sorte, principalmente agora nessa segundo semestre, sabe? Eu li muita coisa boa. Então vamos começar de uma vez, porque eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês aqui. Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Olha a felicidade da leitora. 7 livros lidos. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui, esse é o De Livro em Livro, seja muito bem-vindo. E eu espero que você se inscreva aqui no canal, que você goste bastante dos conteúdos que estão pra sair e dos conteúdos que já passaram aqui também. Eu sou muito fã de Cassandra Clare, só pra deixar aí no ar, então se você gosta bastante, você vai encontrar muito conteúdo dela aqui no canal. Um dos candidatos à melhor leitura do ano é essa leitura aqui que eu vou conversar com vocês. A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Eu acho que é alguma coisa assim, ela é uma autora chinesa. Esse livro, ele tava sendo indicado por todo mundo, sabe? O BookTube inteiro tava falando desse livro, então eu já tinha uma certa expectativa em relação a ele. Mas ele conseguiu superar essa expectativa que eu já tinha. Na verdade, esse livro ele já começa te dando um baita susto, porque assim que você abre o livro, ele já tem 1 milhão de gatilhos apresentados ali pra você, dizendo pra você ter cuidado, porque tem gatilhos sobre abuso sexual de menores, drogas e algumas outras coisas bem pesadas que são trabalhadas aqui no livro. Então você já fica assim, eu não sei se eu tenho psicológico pra ler isso agora, sabe? Porque ele já começa bem te assustando sobre um pouco do conteúdo que você vai encontrar. Inclusive, eu tava gravando um vlog quando eu comecei essa leitura, então tem um pouquinho das minhas reações no vlog. O vlog ainda vai sair, não saiu no canal. Vai ser o próximo vlog que vai sair aqui. E aí vocês podem acompanhar um pouquinho de como foi a minha leitura. Então aqui no livro a gente segue a Rin. Eu chamo ela de Rin, não sei se fala Rin ou algo similar. É a nossa personagem principal. Ela mora nessa cidadezinha no interior bem pobre lá desse império. E ela, na verdade, é adotada por essa família. Ela é uma órfã de guerra. E a família dela é contrabandista. Eles fazem contrabando de drogas e papoula. E eles até são bem importantes na cidade, sabe? São bem conhecidos e bem perigosos ali, né? Só que mesmo a família dela tendo um certo nome aí, de sendo contrabandista e sendo meio perigosa, ela só tem o mínimo do mínimo do mínimo. Tanto que ela foi vendida, né, pra casamento por um cara que é, tipo, muito mais velho que ela, asqueroso. E é um futuro que ela tá tentando fugir o máximo possível, porque ela não quer se casar com uma pessoa que ela não sente nada, muito mais velha do que ela não quer levar esse tipo de vida. Pra tentar fugir desse futuro extremamente assustador, ela começa a estudar para esse tal concurso. Tem uma grande prova, né, um concurso para você ser militar, que passa para as melhores faculdades, né, universidades do Império. Só que essa prova, esse teste, é extremamente difícil, né, e ainda mais que geralmente só passam pessoas influentes, filhos de nobres, filhos de pessoas, filhos de militares, né. Essa parcela da nobreza que geralmente passa, né, principalmente porque eles têm muito mais tempo, né, e dinheiro para investir nos estudos, não precisam trabalhar, então eles têm bastante tempo para estudar muito. E ela, no caso, não. Então ela tá começando bem atrasada, né? Mas ela tá colocando todo o sangue, a alma, a vida dela tá ali em jogo pra ela conseguir estudar, passar pra essa prova, porque se ela passar, ela é como se fosse convocada. A família não tem opção, não tem como eles pedirem pra ela se casar, tentarem vender ela, porque aí ela meio que pertence ao império, sabe? Porque ela passou nessa prova, ela tem que ir. Mas com esse foco, né, com esse objetivo em mente, ela dá o sangue ali e consegue passar para essa universidade, não só para uma universidade, como ela passa para a melhor universidade do Império, a mais prestigiada de todas. Quando ela chega lá achando que vai finalmente mudar de vida, ela na verdade tem uma recepção super hostil, porque ela é de uma cidadezinha do sul, porque ela é pobre, porque ela tem sotaque, porque ela tem uma pele mais escura, principalmente pra galera que tá acostumado a ver dramas, né, doramas, K-dramas, enfim, essa parte mais asiática, vocês sabem que eles têm essa coisa, né, com o tom da pele, a pessoa que é mais branca, porque remete, né,
a nobreza e tudo mais. E a Arin, no caso, tem uma pele mais escura, porque ela é de uma cidadezinha do interior, viveu debaixo do sol. E isso também gera hostilidade, também gera preconceito. Então a vida dela não fica mais fácil só porque ela passou lá no topo do império pra universidade mais prestigiada de todas. Enfim, ela finalmente aí tá começando a estudar para se tornar uma militar, né, já que esse império vive em guerra. Eles tinham 3 poderosos comandantes, que eles são chamados de A Trindade. Eles conseguiram lutar por esse império e impedir o avanço da Federação Mugen. Eu não tenho certeza se pronuncia assim. Mas essa federação vivia constantemente tentando invadir as terras do Império para expandir o seu próprio reino, expandir o domínio deles. Na real, a história por trás disso é incrível, é muito legal a forma como ela vai construindo toda a história de guerra, a estratégia e tudo dessa nação, sabe? As culturas, a diferença das culturas. E é muito interessante que a gente vai aprendendo isso junto com a Arin, porque ela tem ali a informação básica, né? E ela vai vendo realmente o que aconteceu por trás dos panos, sabe? Pelos militares que estavam envolvidos. Inclusive, muitos dos professores participaram dessas guerras, né? Então é muito interessante a gente ir descobrindo isso e não fica chato, sabe? Não parece que você tá lendo um livro-texto. Realmente fica super bem ali, disperso ali na história. Você aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem ficar uma coisa muito carregada. Mas esse conflito aí que tá prestes a eclodir, que na verdade durante anos fica essa história de que vai ter guerra, não vai ter guerra, a federação vai tentar invadir de novo, a federação não vai tentar invadir de novo. Enquanto isso, o Império vai tentando se reorganizar. Finalmente eclode, né, a guerra, né, a próxima guerra, e a Federação começa a marchar em direção ao Império deles. E a Arin ali, que estava estudando, acaba totalmente envolvida, né, nessa história, já que agora ela estava se preparando para ser uma militar, ela acaba envolvida ali no conflito e acaba procurando uma força, né, certos poderes que ela acaba descobrindo que tem à disposição dela ali. Só que são extremamente perigosos, tanto para ela quanto para todos à sua volta. Porque no meio de todos esses estudos, ela acaba se envolvendo também muito com o folclore, muito com as lendas dos deuses desse lugar. E ela descobre que há muitos anos atrás existiam xamãs, né, que eram pessoas que conseguiam acessar esses deuses e acessar o poder deles na Terra. E ela descobre que ela também, né, tem essa habilidade e começa a estudar um pouco disso. Só que ela não consegue completar muito bem esses estudos, então ela é um perigo para todos e para si mesma. Então a gente fica nessa, né, da Arin agora envolvida nessa guerra, nos resultados da guerra, a preocupação que a gente fica com ela, com os outros personagens que a gente acaba se afeiçoando muito, porque mais pra frente ela realmente acaba formando um núcleo ali de amigos, de pessoas queridas, né, e você fica muito preocupada com eles, né, como é que vai ser, com todos eles separados, envolvidos nessa guerra. Porque a gente sabe que guerras têm baixas, né? E você fica ali torcendo para que nenhum dos seus queridinhos acabe morrendo. O livro é brilhante, a narrativa é sensacional, os personagens são fantásticos. Acompanhar o amadurecimento deles também foi incrível, sabe? Eles saírem dessa ideia utópica para ver como as coisas realmente são, o que acontece ali de fato, sabe? A narrativa te prende, te envolve e assim, esses avisos de gatilho no começo do livro são muito necessários porque tem muita coisa pesada nesse livro, assim, pesada real, assim, então tem momentos que não são fáceis de ler, é brutal, é cruel, é violento demais e tá tudo ali na sua cara, então assim, se você não se sente preparado para ler esse tipo de conteúdo, é melhor que você se abstenha. Mas apesar de tudo eu me vi extremamente envolvida, fazia um tempo que eu não pegava um livro que eu ficava tão louca pra ler, assim, sabe? Quando eu tava no trabalho, eu ficava pensando, cara, eu queria muito chegar em casa pra poder ler. Quando eu tava na academia, nossa, eu só quero acabar essa série logo pra poder ir pra casa pra ler, pra saber o que vai acontecer. Chegava em casa correndo, cuidava do meu gatinho, já ia pegar o livro e às vezes varava até um pouco mais do meu horário de dormir, porque eu não conseguia parar de ler, só com os meus olhos ficavam muito cansados mesmo que eu parava. Então, assim, completamente apaixonada, livrão, 100%, assim, 5 estrelas, favorito, e eu entendo o porquê da hype em cima dele, porque, assim, merece toda a hype. Ah, e um aviso que eu não sabia e que eu descobri no final do livro, ele não é livro único, eu achei que fosse, por algum motivo, ele deixa um cliffhanger aí bem forte no final pra gente tentar, né, ficar aí nessa expectativa do que vai acontecer no próximo livro, e eu mal posso esperar. Porque assim, eu já me peguei muito aos personagens e eu quero muito saber o que vai acontecer. E galerinha, mais um livro que me deixou extremamente abalada, assim, logo de cara, sabe? Foi uma grande surpresa. Fica aqui aquele aviso, né, de gatilho pra depressão muito forte e suicídio também. Livro pesado pro final do ano, né, que eu tô falando. Depressão, suicídio, abuso, e realmente é coisa que tá, ó,
Enfim, eu tô falando aqui da Biblioteca da Meia-Noite. Algumas pessoas também tinham me falado que achavam que eu ia gostar desse livro. Essas pessoas estavam totalmente certas. Eu amei, amei. E na real, pra ser muito, muito sincera com vocês, quando eu comecei esse livro, eu achei de verdade que eu não ia dar continuidade. Eu comecei o livro, eu senti a carga emocional do livro, eu pensei no meu momento, né, que eu não tava assim 100%, né, eu devia estar aqui uns 70%, e aí eu pensei, cá comigo, acho que não vou ler esse livro agora, eu não sei se eu tô pronta pra ler esse livro agora, porque assim, ele é muito pesado, e eu acho que não vai rolar, sabe, eu não quero ficar mal. Porque o começo do livro, sim, ele te pega de um jeito, sabe, que é bem assustador. Você acha que realmente não vai dar pra continuar. Mas é importante esse começo de livro pra gente conseguir se colocar no lugar da personagem, né? Se você tá preparado pra isso, né? Pra se colocar no lugar da personagem, né? Você não pode, se você tá mal, é melhor não, né? Mas assim, pra gente, como leitor, se colocar no lugar da personagem, compreender o processo que ela tá passando, pra enfim começar a entrar a fantasia, né? E em cima disso trabalhar a temática do livro. Porque aqui a gente acompanha a vida da Nora, nossa personagem principal. E a vida dela tá indo de mal a pior. Ela trabalha num emprego que ela não gosta, né? Ela não sente nada. Não é que ela desgosta, ela simplesmente não gosta, não ama o que tá fazendo. Só que ela tá acomodada. Ela tá acomodada com tudo na vida dela. Tá acomodada com o tipo de relação que ela leva. Ela terminou um relacionamento recentemente porque esse medo de se comprometer, ela tá acomodada em não ser feliz, tá acomodada com tudo ali do jeito que ela tem. Ela não busca por mudança, ela não busca felicidade, assim, o quadro dela de depressão é bem grave. Ela é totalmente infeliz e ela aceita isso como algo inevitável. Então essa carga de arrependimento, de solidão, de tragédia é bem intensa no começo do livro. Tão intensa a ponto dela tentar tirar a própria vida. É aí que entra a Biblioteca da Meia-Noite, é aí que entra o elemento fantástico da história. Nessa biblioteca, ela tem a oportunidade de viver a vida dela diversas vezes. Porque toda opção, toda escolha que ela faz da vida, né, gera uma linha temporal diferente. E aí tem uma outra dela, sabe? Nessa outra linha temporal que fez escolhas diferentes. Então ela tem milhares, infinitas vidas, infinitas possibilidades de viver e de tentar encontrar, né, uma vida que ela se sinta feliz. Para que ela saia desse limbo, né, dessa biblioteca, desse limiar entre a vida e a morte e possa se encaixar numa vida que funcione para ela, já que a vida anterior dela não funcionou e ela tentou dar fim. Então a gente vai junto com a Nora, navegando por essas ramificações da vida dela e acompanhando enquanto ela vai finalmente, aos poucos, conseguindo se compreender todos os seus arrependimentos, compreender a sua tristeza, de onde vem, o que talvez fosse fazer ela feliz, tentar se reencontrar, né, e encontrar um caminho para si mesma. Nessa biblioteca ela tem uma bibliotecária, né, que é uma senhora, na verdade, a representação de uma senhora que era a bibliotecária da escola dela, quando ela era bem mais novinha, que era uma figura que ela teve um carinho muito grande por ela, porque era uma pessoa que estendeu a mão no momento que ela precisou muito. Então essa bibliotecária fica aí como um anjo de guarda, sabe, tentando guiar a Nora. As lições desse livro, as passagens são maravilhosas. Quando ela aos poucos vai amadurecendo, ela vai reparando, percebendo, sabe, quais são exatamente os seus arrependimentos, quando ela vai conseguindo superar cada um deles, quando ela vai conseguindo aceitar outros como algo inevitável, como erros e tropeços da vida que tornaram ela quem ela é e que vão fazer dela uma pessoa melhor, e não usar isso como algo que puxe ela pra baixo. Como cada escolha que ela faz parte de um emaranhado aí que está entrelaçando não só a vida dela, né, a direção da vida dela, como das pessoas à sua volta. Ele é o tipo de livro que você precisa guardar depois que você lê, né, para você reler ele no futuro e reler ele em diversos momentos, etapas da sua vida, porque com certeza cada leitura que você fizer, você vai retirar uma coisa diferente que vai ser importante pra você num momento diferente, sabe? Esse de fato é um livro pra você guardar, pra você ter, pra você deixar na sua cabeceira e pra você ler de vez em quando e relembrar, sabe? Eu terminei o livro com essa sensação de que a minha vida é preciosa e de que eu não posso ficar esperando, sabe? Tipo assim, no futuro alguma coisa acontecer e mudar tudo. Não, as coisas que vão mudar são as coisas que eu faço agora, são as decisões que eu escolho agora.
não é nada pra Rey do futuro, é pra Rey de agora, sabe? E que cada decisão que eu tomo, por menor que seja, ela afeta o meu futuro e ela tem uma importância muito grande. Então eu preciso pensar nas coisas que eu escolho pra fazer e nas decisões que eu tomo, porque isso afeta sim diretamente o meu futuro. E é uma coisa que no fundo a gente sabe, mas a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia, entendeu? Então às vezes é legal ler um livro desse que chacoalha a gente pra vida, sabe? E faz a gente reparar que nós somos os heróis da nossa vida, é a gente que guia tudo, sabe? Apesar de eu acreditar, né, que a gente tem uma força maior que aí conspira com a gente, sabe, sempre pro bem, é a gente que toma a nossa vida nas rédeas, sabe, na mão, e a gente que leva, que guia ela, então assim, cabe a gente fazer, sabe, o nosso futuro. Então é um livraço. Então é aquilo, se você tá com medo de ler, com medo por causa dessa carga emocional bem forte, intensa no começo, realmente eu não vou mentir, mas ele dá uma virada, sabe? Ela passa por momentos muito difíceis, mas você vai acompanhando isso e o final dele é muito bonito. Eu já sabia o que ia acontecer, sabe? Eu já tava prevendo esse final, mas eu amei ler mesmo assim. E livraço também, 5 estrelas favorito. Tô dizendo pra vocês que vai ser muito difícil esse ano. Esse próximo livro que eu quero conversar com vocês, ele foi um presente da minha amiga Paty, do canal Patrícia Lima. Obrigada, Paty, eu amei seu presente e sua escolha foi super certinha. Ela escolheu esse livro pra me dar porque é um livro que ela leu e gostou muito e ela achou que eu também fosse gostar. E ela estava certa. É A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. E, mais uma vez, a Vitória me surpreendendo positivamente. Eu já estou chegando a um patamar em que eu sou mais otimista em relação aos livros da Vitória, sabe? Eu não pego mais os livros da Vitória achando, putz, será? Acho que não vai dar certo. Eu pego assim, esse tem potencial, entendeu? Ainda mais que esse livro aqui, ele fala de fantasmas, ele fala de mortos e eu acho isso incrível. É um tema que eu adoro ler. Então, assim, eu já tava bem empolgada pra ler. Ele é um livro jovem, mas ele tem essa vibe dark, né, que eu gosto tanto. E ele também tem essa vibe muito de viagem, de mochilão, sabe? Porque aqui a gente segue a Cassidy. Ela sofreu um acidente quando ela era mais novinha. E ela caiu num rio. E uma pessoa pulou, um garoto pulou pra salvar ela. Só que nisso que ele a salvou, o que dá a entender é que ele morreu ali, né? E a partir desse acidente que ela sofreu, ela começou a ver espíritos, ver fantasmas. E ser assombrada pelo fantasma, pelo fantasma desse garoto que salvou a vida dela. Eles acabam virando melhores amigos. O nome dele é Jacob. Então, a Cassidy gosta muito também de tirar fotos, mas ela não tira fotos comuns. O passatempo dela é passar por esse véu, né, que é essa habilidade que ela conseguiu de ver os mortos. Ela passa um véu em que ela consegue ver os últimos momentos da vida desses fantasmas que estão presos na Terra, vivendo em looping, né, o momento da sua morte por causa dos seus arrependimentos e enfim, tem, né, toda uma história por trás do porquê que esses fantasmas ficam em looping. E ela acaba conseguindo viver esse looping ali, experienciar? Ela consegue passar pela experiência junto com eles ali, vendo tudo que tá acontecendo. Ela gosta de tirar fotos pra tentar capturar esse momento e guardar pra depois. Ninguém, na verdade, sabe que ela tem esse dom, né? Nem os pais dela, que, coincidentemente, eles que escrevem livros sobre fantasmas, sobre espíritos e cidades assombradas e tudo mais. Então eles têm esse ar todo místico e eles são bem famosos até. Por isso que eles foram convidados para fazer um programa de TV, né? Dessas séries, sabe? Que as pessoas vão para cidades assombradas e começam a olhar lá os lugares, a história, né? Então, eles acabam começando esse programa e agora vão ter que viajar o mundo para esses locais, né? Esses países que têm umas cidades super assombradas e fazer episódios, né? Para o programa de TV. E a Cassidy tem que ir junto. E ela tá bem aterrorizada, né? Porque, na verdade, ela não gosta muito desse dom. É uma coisa que assusta ela, porque ela não tem muito controle sobre isso. Ela meio que é sugada, sabe? Em direção ao mundo dos mortos. E o Jacob, que é o amigo fantasma dela, também tem muito medo. Porque tem medo dela ficar presa no mundo dos mortos, não conseguir atravessar o véu de volta e tudo mais. Então, assim, tem toda uma questão também envolvendo isso. Mas agora, por causa disso, ela vai acabar nos lugares mais assombrados da Terra. E a gente vai acompanhando essa história aí. É um livro muito fofo. Eu super devorei a leitura, sabe? A Cassidy é uma personagem fofinha, o Jacob também. É muito legal a interação entre eles. A gente acaba conhecendo uma terceira personagem também, que ela entra como uma ajuda pra Cassidy, né? De certa maneira. Eu fiquei bem curiosa em relação a ela, principalmente quando essa personagem apareceu, que eu fiquei sem saber exatamente o que ela era, ou qual que era o propósito dela na história, até onde ela ia. Então, assim, foi uma personagem que me intrigou bastante e eu acabei gostando muito dessa personagem. Então, assim, é um livro muito bacana, um livro rapidinho de ler, ele tem continuação, eu já ia comprar, mas ele tava meio caro. Mas aí fica a dica, eu acabei dando 4 estrelas pra ele, foi um livro bem legalzinho.
bem gostosinho e uma leitura leve pra eu ler entre essas coisas mais pesadas que eu tava lendo, sabe? A gente só tá falando de coisa boa, não é verdade? Então, vamos continuar falando de coisa boa, porque mais um livro que me surpreendeu muito positivamente foi esse aqui, que também é uma leitura muito dark, inclusive publicado pela editora Dark Side Books. E eu tô falando do Ano das Bruxas, esse livro que a gente leu lá no Barulho DLX, foi o nosso livro de Halloween, nosso livro de outubro. E que a gente segue a Emanuele. Ela vive nessa cidadezinha também, isolada do resto do mundo, chamada Bethel. E essa cidade é bem no meio, né, de uma floresta chamada Mata Sombria, e essa floresta abriga criaturas aterrorizantes, espíritos e principalmente bruxas. Então essa cidadezinha, né, Bethel, ela é bem religiosa, ela segue os ditos do profeta, né, que é a figura de uma pessoa lá que recebe visões, né, tem os poderes de ter uma visão do futuro, e esse profeta, na verdade, que dita todas as regras, né, todas as religiões ali que todo mundo segue, e é dito, é lei, que todo mundo tem que se manter afastado dessa mata sombria, porque todo mundo que vai pra lá não volta e você pode acabar encontrando as bruxas lá. Só que Manuela, ela é meio que atraída por essa floresta, porque, na verdade, a mãe dela acabou tendo uma história trágica. Aí, né, o pai da Emanuele morreu, a mãe da Emanuele era prometida para um profeta e acabou fugindo para a floresta grávida da Emanuele. Então ela tem essa coisa, essa ligação muito grande com a Mata Sombria, que sempre parece estar chamando por ela. E ela tenta se manter afastada, tenta se manter ali dentro dos ditos do profeta e da cidadezinha dela, mas é muito difícil. E esse profeta pode desposar quantas meninas ele quiser, inclusive a melhor amiga da Emanuele acaba sendo escolhida como a noiva do profeta. Ela acaba também se aproximando da Emanuele, né, do filho desse profeta, o Ezra, que é um dos meus personagens favoritos. Eu amei esse personagem, sabe? Ele está no meu coração. E no meio de toda essa história, o que acontece é que tem um acidente ali e a Emanuele acaba sendo obrigada a correr pra Mata Sombria e acaba vendo coisas ali que ela nunca imaginou que ela fosse realmente ver, né? Que ela achava que muita coisa ali era folclore, que na verdade não é. E ela acaba se envolvendo com forças malignas. E acaba descobrindo muito do passado dela, da mãe dela e do futuro dela, de quem ela é, sabe? De como ela foi concebida e de todas as coisas relacionadas a ela e ao futuro dela. E que não era nada do que ela estava esperando. E tudo isso afeta diretamente não só a própria Emanuele, como a cidade de Bethel como um todo. Então, assim, ele é um livro bem dark, ele tem passagens, assim, obscuras, mas não é terror, não, tá? Ele é bem de boas, é mais essa coisa meio mística e tudo mais, sombria. E eu gostei bastante do livro também. Foi uma leitura que me envolveu do começo ao fim. Eu vi lá pelo Barulho DLX que nem todo mundo gostou tanto, assim, na verdade o pessoal gostou de uma parte, depois o livro acabou perdendo mais em relação ao final, perdeu um pouco a atenção deles. Mas no meu caso, não. Eu fiquei presa do início ao fim. Eu gostei dos personagens, eu gostei da construção da história, eu gostei das surpresas ali no meio do caminho, gostei de como tudo foi concluído ali, sabe? E foi um livro que foi super divertido de ler, apesar dele não ser tão curtinho assim. Eu fiquei bem envolvida e eu li ele numa tacada só. Acabei nem seguindo as metas direitinho, eu só fui lendo tudo. Enfim, eu não lembro exatamente quanto que eu dei. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Foi uma leitura muito bacana. Então fica aí a dica pra quem gosta de uma coisa de bruxa mais sombria. Essa próxima leitura aconteceu do nada, na verdade, vou ser muito sincera. E ela é bem rapidinha também. Eu tava organizando os livros na minha estante. E na verdade tem uma parte disso no vlog também que vai sair. E a minha cunhada chegou aqui em casa com vários livros que ela ia me dar de presente. E aí a gente começou a conversar sobre livros, eu comecei a mostrei até alguns livros no vlog. Aí eu fui colocando, guardando, a gente foi conversando sobre livros. E aí eu falei pra ela que às vezes, ela tava querendo voltar a ler, eu falei, às vezes é legal você pegar um livro rapidinho, bem curtinho, sabe? Que você pega, lê e termina em horas, porque isso te dá um ânimo, né? Pra você começar a voltar a ler livros maiores. Então é legal às vezes começar um livro rapidinho que você começa e termina, sabe? E aí eu fui mostrando alguns que eu tinha, tipo HQ, graphic novel e algumas coisinhas assim que são rapidinhos de ler. E aí eu acabei pegando esse daqui pra mostrar pra ela, que é 100. O que aprendemos na vida. Eu recebi esse livro aqui da Intrínseca. E esse livro, ele basicamente vai mostrando as idades, né? O autor foi conversando com pessoas de diversas idades pra falar um pouquinho das lições que eles aprenderam ao longo da vida. E aí é muito fofo, porque você vai chegando literalmente de 1 ano a 100. E as lições vão passando, e algumas você fica, real, algumas fica, ok, e outras você fica, meu Deus, que soco na minha alma.
entendeu? Então ele é bem simples mesmo, são, na verdade, imagens com algumas frases de cada idade, tipo 27 anos, sua mãe também não consegue mais te aconselhar, porque você já tá numa idade, né, que às vezes seus problemas não são tão fáceis de conseguirem conselhos. 29 anos, o que você ainda não aprendeu, a não se sentir mal quando fica sozinho em casa num sábado à noite, sabe? E aí você vai vendo as lições que cada pessoa falou, assim, sabe? E é muito legal, é muito fofo, as ilustrações estão muito bacanas e eu adorei, foi uma leitura rapidinha, gostosinha e teve seu impacto. A gente foi lendo junto, na verdade, eu fui lendo com a Marcela e com a Jéssica, né, minha irmã e a namorada dela. A gente foi lendo ali junto e todo mundo fazia um comentário, então também fica uma dica, se você tem esse livrinho em casa, sabe? Lê ele em conjunto. E eu nem sabia que o próprio autor tinha sugerido isso. A gente fez, assim, instintivamente. Eu só peguei o livro, a gente começou a conversar e ler as frases, debater o que a gente achava dessa frase, como a gente interpretava. E quando eu cheguei no final do livro, eu vi que o autor indicava que você fizesse isso, sabe? Passasse, compartilhasse com outras pessoas. Eu falei, nossa, a gente fez meio que, né? Exatamente a proposta do livro, a gente cumpriu sem nem saber. Então é muito legal, façam isso. Chamem um amigo, leiam juntos, conversem por cada frase. Algumas você vai se identificar, outras não. Entendeu? Então, assim, é muito legal. Essa foi a minha última leitura agora, foi a mais recente. E eu gostei também. Eu tava com uma certa expectativa porque eu gosto dessa autora. Então ele foi um livro que eu curti. Eu fiquei bem envolvida. O final, mais pro finalzinho, ele me perdeu um pouquinho. Mas não o suficiente pra eu, tipo, dar uma nota baixa, porque eu gostei muito do livro todo. Eu tô falando dos Escolhidos, da Veronica Roth. E eu gosto muito da Verônica, eu gostei muito da saga Divergente, eu gostei muito de Corvo the Mark, eu tenho que ler o segundo livro, na verdade, que eu ainda não li. E eu gostei muito dos Escolhidos. Aqui a gente vai falando, a gente vai acompanhando a história de heróis. Porque existia essa profecia, né, que determinava que algumas pessoas que tinham características específicas deveriam ser recrutadas por essa parte do governo, né, que estava tentando lutar contra uma força sombria que ameaçava a Terra, chamado Tenebroso. Então, alguns adolescentes se encaixavam nessas características e foram treinados para poder combater esse tal Tenebroso, e esses são chamados os Escolhidos. Então, eles perderam, né, toda a adolescência, a infância e adolescência deles, treinando e depois lutando e passando por coisas horríveis na mão desse Tenebroso, assim como o resto da humanidade. Até que eles finalmente vencem esse tal Tenebroso, e aí a gente acompanha a dificuldade deles de se encaixar novamente na sociedade, traumatizados por muitas coisas que eles viveram, sem conseguir saber como voltar para uma vida normal depois de tudo que eles viveram e passaram a maior parte da vida. A gente vai acompanhando eles tentando voltar à normalidade sem conseguir. Só que outras coisas começam a acontecer e eles começam a perceber que talvez esse Tenebroso não tenha sido de fato aniquilado e que ele tem um plano muito maior que tinha passado despercebido por eles, e agora eles vão ter que enfrentar tudo isso de novo, sendo que um deles acaba morrendo e eles estão passando por mais dificuldades ainda, sabe? Então, assim, eles estão tudo ferrado, tentando mais uma vez salvar a humanidade em geral. O livro, ele tem uma mudança abrupta na história que eu não fazia a mínima ideia de que isso ia acontecer. Eu não quero falar porque não acho que seja exatamente um spoiler, mas não tá na sinopse, então eu não vou arriscar falando e estragar a experiência de ninguém. Mas o livro tá indo por um caminho e de repente acontece uma parada que muda totalmente a história. E eu nem sabia que a história ia por esse lado de ficção científica, sabe? E foi bastante. E eu falei, meu Deus, eu tô lendo vários livros relacionados a essas coisas temporais e tudo mais. Então, assim, é muito interessante. E isso, na verdade, foi o que me prendeu no livro. Porque o começo dele é um pouco arrastado. E eu acho que foi por isso que eu acabei dando 4 estrelas pra ele. O começo dele é um pouco arrastado e o final me perdeu um pouquinho só. Mas, assim, o livro é muito legal, tá? E principalmente quando acontece essa virada na história. Porque no começo primeiro você tá conhecendo os personagens. Você tá vendo dos traumas dele, tem uns flashbacks no passado pra você entender o que aconteceu. E aos poucos vai soltando as informações, sabe? Do que aconteceu nessa primeira grande batalha com o Tenebroso. Porque você tá acompanhando eles, na verdade, depois que eles já derrotaram o Tenebroso, né? Então você tem flashbacks do passado. Então essa primeira parte é um pouquinho mais devagar, você tem que conhecer eles. E aí você vai se situando na história, e isso acaba levando um tempinho. Podia ter sido feito de uma maneira mais dinâmica, não foi. Então acho que essa é a minha única crítica, assim, em relação ao livro, a minha maior crítica em relação a ele. É que eu achei o começo dele um pouquinho lento. E aí depois que acontece essa virada, e aí você cai direto na ação,
a coisa muda de figura. Depois que eu passo dessa primeira parte, eu voei pelo livro, sabe? Eu pisquei, eu já tava quase no final dele, porque assim, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, você fica super envolvido, você quer saber o que vai acontecer. Ele também é um livro que vai ter continuação, então ele não é um livro só. Pelo menos o final deixou bem a entender isso, então eu acredito que realmente tenha. Os personagens são muito bacanas, eu gostei muito da personagem principal, sabe? Ela vai nessa vibe de anti-heroína, entendeu? Então isso é bem legal. O Matt, que é ali o parzinho dela, ele é bem irritante. Tadinho. Eu entendo ele, mas assim, tem coisas assim de perfeccionismo que me irritam um pouquinho, sabe? Assim como os outros amigos dela escolhidos, sabe? Eu acho que dos escolhidos, ela foi a que eu mais gostei. Pra quem gosta dessa vibe meio distópica, de apocalíptica, com um quê de ficção científica, é uma boa pedida. E esse último livro que eu vou colocar aqui, eu acho que eu não falei dele nas minhas últimas leituras, eu não tenho certeza, pode ser que eu tenha mencionado. Se eu mencionei, vocês me perdoem, porque minha memória é meio cagada. Mas eu não vou falar muito dele, porque vai sair um vídeo dele, e eu sei que vocês estão desesperados pra que eu continue a soltar esses livros da Cassandra Clare. Esses livros, ó, esses filmes, gente, qual é o meu problema? Esses vídeos da Cassandra Clare, eles vão sair, tá? É porque são vídeos que dão muito trabalho. Eu fico horas, eu levo um dia inteiro gravando e depois mais 3 dias editando, porque eles são muito grandes. Se não me engano, eu já terminei o roteiro dele. Eu realmente só preciso gravar, tá? Que é Rainha do Ar da Escuridão, que é o último livro dos Artifícios das Trevas da Cassandra Clare, da trilogia. Eu vou soltar esse vídeo e assim que eu soltar ele, aí eu ainda nem comecei o próximo, eu tô super atrasada no cronograma, pra quem não sabe, eu tô relendo todos os livros da Cassandra Clare por ordem de publicação. Tem vários vídeos aqui no canal, são vídeos enormes, individuais pra cada livro, de mais de 1 hora, um resumo. Então também se você quiser continuar a ler Cassandra Clare e você não quiser pegar os livros pra reler, você pode assistir os vídeos porque eles estão extremamente detalhados, você não vai precisar reler, você vai lembrar de tudo que aconteceu por causa do vídeo, tá? Então, eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem ver depois. E, enfim, vai sair, tá? Eu só preciso sentar e gravar ele. Eu vou deixar pra fazer isso assim que eu entrar de férias. Eu entro de férias dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro. E aí, mais pro final do ano, eu deixo pra gravar. E provavelmente eu já solto no começo do ano que vem, talvez ainda esse ano, a gente vê direitinho. Mas não se preocupem, tá? Eu vou soltar o vídeo pra vocês. Bom, gente, é isso. Fica aqui, então, as minhas últimas leituras. Comentem aqui pra mim quais foram as últimas leituras de vocês, se foram livros muito bons, se vocês gostaram dessas leituras que vocês fizeram. Eu vou adorar se tiver alguma dica muito bacana de livros que vocês amaram, sabe? Eu tô numa maré de muitos livros bons. Então, assim, eu admito que eu tô um pouquinho longe dos lançamentos, sabe? Eu não tô sabendo o que saiu de legal, o que tem de coisa bacana, assim, nessa vibe que eu gosto. Vocês já sabem basicamente tudo que eu gosto de ler. Então, assim, se vocês puderem me indicar aqui embaixo coisas que vocês acham que eu vou gostar, eu já coloco na minha wishlist. E é isso, muito obrigada pela companhia de vocês. Vão sair vários vídeos nesses próximos dias, então fiquem ligados aqui no canal, me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu uso bastante, mas eu também tenho Twitter. E é isso, eu vejo vocês em breve. Beijos e até a próxima! Ho, ho, ho! Merry Christmas!